Já que nós estamos falando sobre saúde, eu vou falar agora sobre uma notícia que saiu. A aspirina pode ajudar aí a diminuir o risco de diabetes. Saiu um estudo aí que aparentemente traz uma novidade com relação ao tratamento de diabetes, né? E a diabetes, se eu não me engano, é a tipo 2 exatamente. Mas como eu não entendo nada de ciência, trazer uma fera no assunto que retorna aqui ao programa Fala Minas, a doutora Camila Pereira, médica, que vai ajudar a gente a entender esse trem dessa aspirina para diabetes. Tudo bom, doutora? Joia, Cadu. Um prazer estar aqui novamente. Bom, essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita na Austrália, se não me engano. Foi realizada com 16 mil pacientes. Metade desses pacientes recebeu aspirina, eram pacientes com mais de 65 anos. Metade recebeu aspirina e metade recebeu um placebo, um comprimido de farinha. O que eles observaram com o passar do tempo? Aqueles pacientes que receberam a aspirina, 15% deles a menos que o outro grupo desenvolveu diabetes. Então, houve uma redução dos casos de diabetes em 15%, que é um percentual expressivo, né? Você acha que isso daí vai vingar ou depende ainda de muita análise, muito estudo ainda? Não, é uma coisa interessante, porém a aspirina é um medicamento que só deve ser tomado por quem tem indicação clínica para tomar, porque ele envolve muitos outros riscos para a saúde, né? Tem gente que toma revelia, né? Tá ali com dor de cabeça, vai e toma essa medicação como se fosse água, né? Então, até que para o adulto, usar a aspirina como um analgésico, eventualmente, não é um grande problema. O maior problema é quando criança toma. Principalmente quando são doenças virais. Se a criança está com febre, você não sabe se é viral ou bacteriano, é melhor não dar aspirina de jeito nenhum. Você lembra que antigamente a gente tomava muito aquele AS cor-de-rosa, que era docinho? Roubava do meu avô, era cardíaco, ele tinha que tomar tudo de manhã. Aí eu ia lá e roubava. Hoje em dia a gente já está bem esclarecido que crianças com doenças virais correm o risco de desenvolver uma toxicidade hepática que pode até matar a criança. Por isso, se você tem criança em casa, não dê aspirina. Agora fiquei com medo. Agora deu uma apertada. Mas como eu não tive nenhum problema até hoje, né, acho que não teve problema. Mas no meu caso, evitar sempre a medicação sem, né, um acompanhamento médico, né? No caso, essa questão da aspirina para diabetes não é sair também tomando, né? De jeito nenhum. No caso, se o paciente tem algum problema de saúde que o médico indicou a tomar o AS diariamente, bacana, vai ter, além do controle daquele problema de coagulação, geralmente, a proteção contra o diabetes, né? Vai diminuir o risco de ele desenvolver diabetes. Nesse estudo específico, como você bem pontuou, idosos acima de 65 anos, né? Você acha que eles vão ainda ampliar a faixa etária para tentar ver se funciona em outras pessoas? Acredito que sim. Como o resultado da pesquisa foi muito promissor, eles devem ampliar esse estudo ainda. O que é exatamente essa diabetes tipo 2? Porque são vários tipos, né? As principais a diabetes tipo 1 e 2. A tipo 1 é que a pessoa nasce com ela, ou se não, desenvolve bem jovem ou adolescente ainda, é quando o pâncreas para totalmente de produzir insulina, né? A pessoa tem que usar a insulina. Não é uma coisa causada por maus hábitos, é simplesmente genético, né? A pessoa não tem culpa. Já o diabetes tipo 2, ele é totalmente comportamental. Existe uma tendência genética? Existe, mas é como se fosse um arco e uma flecha. Se tem um arco, a flecha é aquela tendência familiar, mas você só vai soltar a flecha se você tiver maus hábitos. Então, se você se alimentar bem, fazer atividade física regular, não vai ter diabetes. É hereditário? Existe essa tendência genética. Como eu falei, é como se você tivesse um arco ali e a flecha é a tendência genética. Existem pessoas que, mesmo comendo muito errado, sedentários, não desenvolvem diabetes. Deus te ouça, doutor, porque a minha família toda é diabética. Então... Eu morro de medo desse trem aí. Porque aí eu entraria na tipo 2, por exemplo. Tipo 2, provavelmente. A questão da diabetes tipo 2, quando diagnosticada, qual que é o tratamento? Então, no curso de medicina, eles ensinam a gente a inicialmente orientar o paciente sobre as mudanças de estilo de vida. Atividade física regular,
diminuir o consumo de açúcar refinado, tudo mais. Mas acaba que na prática, a maioria dos médicos, quando o paciente chega já com uma alteração de glicose, de hemoglobina glicada, já inicia ali uma metformina para pelo menos começar um controle. Mas existem algumas medicações, mas o principal mesmo é a mudança de hábitos. Talvez seria evitada muitas das diabetes diagnosticadas se a gente tivesse uma vida mais saudável. Com né? certeza. No caso, o que eu posso fazer então para evitar a diabetes? No caso da tipo 2, depois a gente entra mais no tipo 1. Sim, a tipo 2 é a que é mais comum e a que mais acaba matando pessoas, principalmente aqui no Brasil. Diminuir o consumo de carboidratos, de açúcares refinados, pães, bolos, macarrão, massas, tudo que é gostoso, né? Tudo que é carboidrato é açúcar. E o problema do açúcar é que ele vira glicose no sangue muito rápido. Uma coisa legal que você pode fazer é associar proteínas e fibras. Por exemplo, um pão de sal. Quando você come ele com um ovo no meio, aquela proteína do ovo vai lentificar a absorção do açúcar do pão. Então, a glicose não vai subir na tua corrente sanguínea tão rápido. Isso vai dar tempo para o seu pâncreas produzir a insulina necessária sem fazer os picos de glicose, que é o que causa a resistência insulínica e o diabetes. Tem um Paulinho aqui, o Paulinho tá pior que eu aqui, que mandou mensagem no grupo do Fala Minas, falou, tô lascado, como 10 paçocas todo dia. Ai, que é isso? Paçoca de manhã, à tarde e à noite. Nesse caso, o açúcar é um veneno, né? E comer 10 paçoca não deve fazer bem todo dia, não. O que eu vejo no consultório é que a maioria dos pacientes que consomem açúcar em excesso tem problemas psicológicos, principalmente ansiedade. E acabam usando o açúcar para se acalmar, para dar um pouco de bem-estar e relevar um pouco o estresse do dia a dia, né? Aliviar um pouco esse estresse do dia a dia. E acabam exagerando, às vezes desenvolvem uma compulsão alimentar e outros problemas de saúde. Você pode me ajudar nesse sentido, esse açúcar que a gente come, um refinado, isso é um veneno, né? É um veneno. Eu até vi um médico esses dias falando que a gente deveria evitar totalmente esse tipo de açúcar, porque esse daí que foi confeccionado, criado, é como se fosse uma droga mesmo. Mas eu acho assim, Cadu, a gente não precisa proibir 100%, sabe? Se a pessoa consumir o açúcar com equilíbrio, pontualmente comer um doce, uma coisa que ela gosta, um dia comer, mas com equilíbrio, não precisa cortar totalmente. É até ruim, porque sempre que a gente fala em cortar uma coisa, parece que é aí que dá vontade de comer aquilo, só porque é proibido. Tem essa daí, né? Estudão toda semana. Sobre a questão da diabetes tipo 1, como é que é o tratamento? A pessoa desde cedo ela tem que ser cuidada com base de insulina, tem que tomar aquela insulina na... Sim, o diabetes tipo 1, a pessoa fica completamente dependente de insulina. Algumas pessoas descobrem na infância, outras na adolescência, e o tratamento ele tem que ser muito cuidadoso. Antigamente as pessoas morriam. O tratamento era só uma dieta muito restritiva, mas a pessoa vivia pouco tempo, porque a insulina ela é muito importante, né? Hoje a gente tem vários fatores para ajudar, tem bombas de insulina que a pessoa fica com a bomba conectada no corpo, ela vai dosando a quantidade de glicose e liberando insulina à medida que ela precisa, então o tratamento evoluiu muito. E aí, no caso, a alimentação dessa pessoa ela tem que ser bem regrada. Na verdade, essa pessoa tem até uma liberdade maior que o diabetes tipo 2. Ah, é? O grande problema dificuldade do tratamento do diabetes tipo 1 é calcular a quantidade de carboidratos, né? Provavelmente o paciente vai fazer um acompanhamento com o nutricionista que vai ensinar ele a fazer a contagem de carboidratos de tudo que ele comer e com base nisso calcular a dose de insulina que ele tem que aplicar. Ele aplicando uma dose de insulina adequada, ele pode comer doce, pode comer... Mas tem que seguir o acompanhamento. Sim, sim. No caso da tipo 2, aí já é mais restritiva. Aí tem que evitar o que você falou lá, de massa, que são os carbos, né? Pães, bolos, massas, principalmente biscoitos. Isso é interessante pra gente também que não tem a doença, Sim, né? Com certeza. O pãozinho faz mal? Aquele pãozinho... Não faz mal, que nem eu te falei. Colocando uma proteína magra, legal ali no meio, um franguinho desfiado, com queijinho branco, um ovinho, aí fica bacana. Eu como pão frequentemente, várias vezes por semana, eu acho ótimo. Isso que eu acho que é difícil para muita gente por conta da nossa
um dos nossos hábitos alimentares, dos brasileiros, a gente tem esse costume do pãozinho francês, do café com leite, né? Aquela coisa que é tradição já, né? Tem algumas pessoas que gostam de comer um mamãozinho, né? Agora nós estamos na época do abacate, então tem um povo que faz ali esse tipo de alimentação. É difícil, eu vi isso de amigos, de falar assim, eu não consigo colocar um frango 6 horas da manhã para comer. Mas é hábito, dá para mudar. Dá para mudar, dá para mudar. E o grande problema, melhor, o que vai mais ajudar a pessoa a mudar os hábitos é organização. Começar a pensar em se organizar. Pega no domingo, já deixa tudo esquematizado, porque se deixar no dia a dia, você sabe, você na correria do trabalho, você não vai parar para preparar um frango. Agora, se no domingo... 6 horas da manhã, panelão de pressão lá na tora. Aí se no domingo você pegar, preparar o frango, deixar separado em pequenas porções, já deixa tudo, compra umas frutas, deixa tudo lá meio esquematizado, aí fica bem mais fácil. O diagnóstico do diabetes é só o exame de sangue? Sim, exame de sangue. Aí tem que fazer aquela bateria de exame de sangue lá, que tira 5 litros da pessoa. O principal é a hemoglobina glicada, porque ela vai falar pra gente como andou a glicose daquela pessoa nos últimos 120 dias, mais ou menos. Porque sempre que a pessoa tem um pico de glicose no sangue, ocorre um carimbo nessa hemoglobina glicada. Tipo, fica uma marca, uma cicatriz. Então, mesmo que o paciente chegue lá com a glicose de jejum perfeita, a gente olha a hemoglobina glicada e ela conta a verdade pra gente. Olha só, ela não mente. Ela não mente. Pode ser o paciente uma hora ou outra, fala, não comi nada, não. Vida tal. Vai lá, faz aquele teste de glicemia capilar. Não, aqui, tá normal, mas... Esse não é o suficiente. Não. Ele vai ver naquele momento se tá alta. É uma foto, já a hemoglobina glicada é um filme. Entendi. E por que é importante o diagnóstico precoce? O diabetes é uma doença que ela é silenciosa e ela é extremamente maléfica para a nossa saúde. É uma das doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo, né? Porque é uma doença mais moderna, que está assimilada aos maus hábitos, porque a gente, com o passar dos anos, foi se tornando cada vez mais sedentário. O advento da indústria alimentícia, um monte de produto industrializado, rico em açúcar, e tudo isso fez aumentar muito o diabetes, né? Agora que fica a dúvida, é reversível? Ou tipo assim, diagnóstico de diabetes, aí o caboclo vai ficar triste, a pessoa vai ficar obviamente muito triste, porque assim como minha vovó teve o diagnóstico, ela virou e falou assim, minha vida acabou, não posso comer mais jabuticaba, mais doce, mais nada. Mas dá pra, tipo, voltar atrás? Dá. Como? Não 100% dos casos, mas a grande maioria. Eu até vejo, às vezes, vídeos de médicos no YouTube falando que, como eles soubessem um milagre que só ele pode fazer se você se consultar com ele. Mas assim, não. Mudou agora, né? O CFM mudou. A gente falou disso ontem, inclusive. Qualquer pessoa que seguir uma atividade física regular e fazer uma alimentação bem equilibrada pode reverter o quadro de diabetes. E aí, com base na alimentação e no exercício físico, ela consegue voltar? Consegue. Olha, se eu tivesse o seno na minha vida lá atrás pra véia, quem sabe a véia tava até hoje com a gente. Se bem que ela viveu bastante tempo, graças a Deus. E é isso que eu queria perguntar. Qual que é o papel do endocrinologista nesse tratamento da diabetes? Então, o diabetes, na verdade, ele pode ser tratado por qualquer médico generalista. Em alguns casos, como o diabetes tipo 1, que é um tratamento mais complexo, e outros problemas, eu acho que o endocrinologista é o profissional mais adequado. Mas o seu médico do postinho pode tratar seu diabetes, não precisa obrigatoriamente ser o endocrinologista. É uma doença que o manejo dela não é tão complexo, principalmente no início, quando a pessoa está com poucos medicamentos, né? Agora, a pergunta que todo mundo teme, né? Se não tratar, quais são as doenças que vêm junto com a diabetes? Insuficiência renal, pode precisar de diálise, infarto, AVC, amputação de membros, cegueira, assim, uma lista enorme. Por causa do açúcar no sangue?
Tenta imaginar assim, como se o açúcar fosse uma molécula muito grande para o nosso sangue. Então, aqueles vasinhos mais pequenininhos que tem nas extremidades, em órgãos importantes como os rins e os olhos, aquela célula grande chega e acaba estragando e destruindo esses vasinhos. É assim que mais ou menos se acontece a fisiologia do dano da diabetes. Aí também, nesses casos mais graves, aí tem que entrar com medicamento, às vezes, como você disse, de amputação, até cirurgia, né? Com certeza. Doutora, quero agradecer demais aí a sua participação, né? Eu acho que muita gente que está aí assistindo deve ter tirado algumas dúvidas, porque, querendo ou não, a gente precisa de mais informações com relação à diabetes, né? Eu acho que foi você que veio da última vez, a gente falou sobre a questão de quanto que as pessoas estão ficando obesas, de quanto que as pessoas estão perdendo o controle de alimentação. E isso eu acho que é uma junção de fatores, né? Sim. Nossa vida está mais corrida do que a dos nossos pais, a gente está mais estressado que nossos pais e, consequentemente, a gente acaba comendo mais, né? A pessoa sabe que comer um x-tudo, chocolate em excesso faz mal e mesmo assim come. Mas por quê? Na maioria das vezes são questões psicológicas e sociais também. Tem tudo isso aí em voga. Obrigado. Deixa as tuas redes sociais, quem quiser te acompanhar. Quem quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram é @dracamila.med. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada.